Quem é Lucas Diorio? Eu não sei nem se é assim que fala o nome dele, mas nesse vídeo a gente vai desmembrar tudo para vocês do muito possivelmente, em breve oficialmente anunciado, novo reforço, novo centroavante do nosso Clube Atlético Paranaense. Quem é? De onde vem? Do que se alimenta? Agora no Fala Cap. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal e vamos falar, ai que coisa boa, de contratações, jogadores novos que estão chegando. A gente vem falando muito ao longo de toda a semana e ao longo de todo o ano sobre jogadores que vão chegar ao Atlético até o fim de janeiro. Janela ainda aberta, Furacão se reforçando, muitos jogadores que ainda serão negociados, isso é informação. Atletas que devem ser emprestados, até porque o Atlético não deve, obviamente, por não ter espaço para tanta gente, contar com alguns jogadores. Desde a chegada do Juan Carlos Osório, ele acabou utilizando muita gente nas atividades, mas já conseguiu diagnosticar jogador que talvez não tenha aí o estilo de jogo dele, jogador que não se enquadre na tática de partida. Então a tendência é que alguns atletas nos próximos dias possam acertar a sua saída do Furacão por empréstimo, tá certo? E principalmente quando a gente fala sobre contratações de centroavante. Desde a saída do Vitor Roque, a gente sabe que há um espaço para ser preenchido. A Arriagada está com a seleção pré-olímpica do Chile, Pablo, Rômulo. A gente sabe que para poder cravar um ano excelente, o Atlético tem que ter um centroavante goleador. Um cara firme, que não sinta o peso da camisa e a cobrança do clube. E sinceramente, nada contra Pablo, pelo contrário. Rômulo, acho que é um jogador que precisa ser emprestado. A Arriagada ainda muito jovem, tem potencial para ser, ainda não é longe de ser uma realidade, ainda mais para esse ano tão importante do Atlético. Então o Furacão precisa ir ao mercado, tem que contratar. E o Atlético deve anunciar em breve Lucas Diorio. Eu não sei nem exatamente como eu falei aqui na abertura do vídeo, se é exatamente assim, mas a gente vai desmembrar tudo sobre um jogador que, sinceramente, é desconhecido do público. Eu mesmo, cara, de vez em quando tô falando sério, não acompanho, sabe, de maneira incisiva o campeonato mexicano. Mas vez ou outra, pela televisão aqui, tá passando alguma coisa, paro, sento, principalmente a reta final do campeonato passado, ainda mais porque o André Jardine, treinador brasileiro, tava por lá, ainda tá por lá, fazendo um bom trabalho. Mas eu não conheço, eu nunca ouvi falar desse centroavante. De 27 anos, argentino, nunca ouvi falar. Então, como eu nunca ouvi falar, eu fui atrás de quem conhece. Porque eu acho que para a gente poder dar opinião, a gente tem que ter embasamento, tem que ter informação. Falar por falar até papagaio fala. Então aqui no canal eu fui atrás de quem conhece e daqui a pouquinho eu vou colocar isso para você. E vocês, eu tenho certeza que vão sair daqui muito bem informados. Muitos já estão criticando sem saber, beleza, tá no direito. E muitos já estão achando que, nossa senhora, é o Cruyff argentino, tá chegando no Atlético sem conhecer também. Então calma, segura a bicicleta, que eu vou passar tudo bonitinho pra vocês, beleza? Antes disso, galera, likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral e, claro, KTO, eu te amo. KTO.com, melhor site de entretenimento do Brasil aqui. O que você vai fazer agora? Tá vendo assim aqui? Cupom promocional KP20. Entre em KTO.com e aí vai estar. Registre-se. Pum, clicou no registre-se. Você preenche seus dados. Gente, 30 segundos você mata aí pra preencher os dados. Pelo amor de Deus. Quando aparecer cupom promocional, plau, você coloca aqui, ó, KP20. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Você não perde, pelo contrário, você ganha. E outra coisa, Furacão na próxima rodada vai vencer em casa. E eu não tenho dúvida alguma que você vai se divertir, ganhar dinheiro e, ó, sem burocracia, é Pix na hora. Retira sua grana, fica feliz, gasta aí com o que você quiser no seu final de semana e vai ser feliz, onde a diversão acontece sempre com muita responsabilidade, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu aproveito para passar tudo bonitinho para vocês em relação ao scout desse jogador. E eu vou colocar aqui também o meu parceiro, jornalista mexicano, que acompanhou de perto a carreira do Lucas Diorio, que é o meu parceiro Álvaro Cruz Santibáñez, que é jornalista mexicano,
De novo, acompanha todos os clubes por lá, sabe de tudo e vai dar o destaque para você, com legendinha bonitinha para que você possa entender exatamente o que ele tem a dizer sobre esse jogador. E eu falei bem a verdade para ele. Pode falar o que você quiser. Se o cara é bom, se é ruim, característica, defeito, pode falar o que você quiser. Seja sincero, porque a gente está aqui para mostrar informação e ser o mais transparente possível com quem é inscrito no canal, beleza? Bom, fiz um levantamento aqui sobre alguns números e eu me baseei muito no Scout pelo Mundo. Então, dando os devidos créditos, atenção. Lucas Diorio nasceu em 1996, tem 27 anos. Está fechado com o Clube Atlético Paranaense. Jogador que teve boa passagem pelo futebol chileno em 2022. Marcou 11 gols em 22 jogos. Um gol a cada 2 jogos. Uma média excelente pelo Everton e no futebol uruguaio em 2021. Ele marcou 9 gols em 13 jogos pelo Cerro Largo. Então, peraí. O cara jogou no Everton do Chile em 2022, fez 11 gols em 22 partidas, e aí depois ele vai para o futebol uruguaio, antes disso, claro, 2021, marca 9 gols em 13 jogos pelo Cerro Largo. Pessoal, vem cá, Cerro Largo, Everton, são times, com todo respeito, pequenos, sem representatividade no futebol sul-americano, talvez até no país. Seja tido aí esse tipo de time como um time muito inferior aos tradicionais. Ok, mas pelo menos fez os golzinhos dele. Ok, vamos lá. Ele não fez um bom 2023 pelo León e pelo Pachuca, mas teve um bom apertura em 2022, marcando 8 gols em 18 jogos pelo León. Então, assim, se a gente for analisar, tudo bem, não jogou em time grande, etc e tal, mas analise pelo menos por onde ele passou a média de gols. Quer dizer, 8 gols em 18 jogos pelo León, 11 gols em 22 jogos pelo Everton, aí no futebol uruguaio, 9 gols em 13 jogos pelo Cerro Largo. Então, meus amigos, é o seguinte, é difícil a gente pegar, sem conhecimento de causa, falar se o cara é bom ou se é ruim. Eu não vou falar que ele é bom por esses números, mas nem vou falar que ele é ruim porque não conheço, nunca vi jogar. Então eu vou acionar a partir de agora o periodista, jornalista Álvaro Cruz, que fez um resumo completo sobre quem é Lucas Diorio, novo reforço do Clube Atlético Paranaense, que ainda não assinou, mas a tendência é que em breve seja oficialmente apresentado para a torcida do Furacão. Fala aí, Álvaro, quem é Lucas Diorio, meu irmão? Um abraço para você. Gusto saludarte desde la Universidad del Fútbol en Pachuca, justamente el club donde jugó Lucas Di Llorio la última temporada, en la que anotó 2 goles y que ahora, bueno, la prensa internacional señala que está por firmar con el Atlético Paranaense, que dirige el profesor Juan Carlos Osorio, ex técnico de la selección mexicana. ¿Qué decir de Lucas Di Llorio? A mí me parece un jugador bastante interesante, sobre todo para el esquema que maneja el profesor Osorio. Es un delantero que no está fijo dentro del área, es un 9 que le gusta también descender hacia el medio campo, recuperar balones, acarrear, asociarse, tirarse al extremo también. Es un futbolista que tiene muy buen pie, que sabe mantener el balón, sabe darle pausa al juego y por supuesto frente a la portería tiende a ser bastante eficaz. Creo que para el esquema del 4-3-3 que normalmente maneja Osorio con sus diversas estructuras dinámicas durante el partido, es un futbolista que le puede venir bien, sobre todo para asociarse con Canovio y con Tomás Cuello, ¿no? que a Tomás lo vimos en el Red Bull Bragantino y es un jugador que te marca una diferencia brutal en cuanto a asistencias y por supuesto tiene un perfecto entendimiento con el delantero. No creo que Di Llorio vaya a llenar el hueco de Vitor Roque, que hoy por hoy es uno de los grandes jugadores brasileiros junto con Hendrick, ¿no? De la nueva camada que va saliendo de Brasil hacia Europa. Sin embargo, el aporte que puede tener Di Llorio en el esquema de Osorio me parece que puede dar buenos frutos. Ahora falta que se adapte al fútbol brasileño. Ya jugó en Chile, en el Everton de Viña del Mar. Aquí en México jugó en León, además de Pachuca. Pero bueno, habrá que esperar. Pero siento que con Juan Carlos Osorio puede sacarle el jugo que se necesita para que rinda como delantero. Obrigado, Álvaro, você é monstro. É isso aí, galera. Direto do México, informações para você que acompanha, que gosta, que é inscrito aqui no canal. E eu vou dar uma rápida opinião em relação não ao jogador. Não ao jogador, eu não conheço. E eu vou focar e vou procurar saber cada vez mais
sobre futebol mexicano, porque de fato é um mercado que tem muito dinheiro e é um mercado que os clubes brasileiros têm cada vez mais olhado. Então eu vou ficar bastante em cima disso, sem dúvida alguma, para que eu não seja surpreendido sobre, cara, quem é esse jogador? E um recado que eu dou para o torcedor do Atlético é o seguinte: eu acho que o torcedor, ele não pode ir de 0 a 100 muito rápido, e nem ser 8 ou 80. O torcedor tem que colocar na cabeça que o Atlético está passando por um processo de não reconstrução total, mas de formação de um time competitivo e de um elenco competitivo. O Atlético está longe de fazer aquelas contratações milionárias que muitos clubes fazem, até por uma certa responsabilidade, que isso é uma política do clube que vem de décadas para cá. E não vai ser agora no ano do centenário que a responsabilidade vai por água abaixo e vão gastar mais do que arrecada para deixar o clube numa situação delicada. Não. E por mais que o Atlético tenha conquistado muito ao longo dos últimos anos, muitas receitas diferentes com venda de jogadores, entre outras coisas, Liga Arena e tantas outras marcas que apoiam o Atlético pelos seus interesses, porque o Atlético de fato é uma grande instituição com muita credibilidade, o que o torcedor tem que entender é o seguinte: a gente não pode massacrar aqui um jogador que nem chegou, um atleta que ninguém praticamente conhece. Eu entendo a frustração. Pô, Capelanes, perdemos o Vitor Roque. Eu sei. É um fenômenozinho. É difícil a reposição à altura. O Atlético tá tentando o Mastroeni, tá? Voltou às forças com o Mastroeni, como eu falei na semana passada, sim. Pode acontecer? Pode. Mas o Atlético tem uma carência nessa posição qualitativa, gente. O Arriagada não tá pronto. O Romulo não dá. Pelo menos a minha avaliação. O Pablo não é o cara para ser, nossa, o titular. O Atlético tá buscando. E eu acho que esse jogador, pelos valores que estão sendo apresentados aí, pouco mais de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais, vale. Jogador experiente, jogador que tem uma boa média de gols, um jogador que, pelo que falou o Álvaro, é um atleta que tem assim a sua qualidade fora e dentro da área, que de frente com a porteria, como eles gostam de falar, é um cara que sabe fazer seus gols. Então, pessoal, antes da gente chegar aqui e falar dirigentes burros, que absurdo, contratação não sei o quê, calma, gente. Calma. O Atlético contratou vários outros jogadores que também ninguém conhecia como Esquivel. E olha só que belo jogador que é. Convocado constantemente para a seleção argentina, atual campeã do mundo. Zapelli, que é bom jogador, ainda vai se adaptar mais. Benítez, que já tem muita gente arrebentando o cara, acabou de chegar, não conseguiu nem jogar. Calma. Respira. O Atlético está em formação. Léo Godoy vai ser o titular, mas ainda não conseguiu jogar. Então, quando o Atlético estiver com a sua base montada, o trabalho do Osório funcionando, que a gente já consiga até mesmo enxergar o dedo do Osório nesse time, calma, as coisas tendem a dar certo. Pode ser que não role, mas fazendo um planejamento como o Atlético vem fazendo, com um bom treinador, com boas ideias, com a cobrança, com os jogadores chegando, outros que já saíram, a tendência é que o Atlético dê certo. Só que a gente não pode pegar e simplesmente transformar uma contratação que pode vir a dar certo num fiasco. Sendo que praticamente, gente, com todo respeito, se você conhece, show de bola, mas que a grande maioria não conhece o cara. Então calma. Antes de ter uma opinião, vamos procurar embasamento e informação. Foi isso que nós fizemos aqui no canal e eu vou esperar para ver o Atlético anunciar oficialmente. Nós temos que apoiar, abraçar esse cara pra gente, porque pode ser um ponto decisivo para a temporada, uma posição delicada, que a gente precisa que dê certo, que a gente não pode errar. Claro que ele não seria o meu nome, mas a gente sabe como o mercado está complicado. Então que o Atlético consiga fechar essas e outras contratações, fortaleça a sua base e, consequentemente, a gente possa fazer uma grande temporada no Paranaense, na Copa do Brasil, o Tri da Sula e o Campeonato Brasileiro. E para isso, a gente vai precisar de elenco. Então, Lucas Diorio, seja muito bem-vindo ao Atlético. Oficialmente, claro, vamos aguardar a assinatura do contrato, mas está fechado. Enquanto isso, o Atlético segue monitorando o Barreiro para procurar fechar, o Mastroeni, mas não ficar preso só em uma ou outra peça. O Atlético fez o correto, que é buscar jogadores que possam mudar o time de patamar. Então, mesmo esse jogador que eu não conheço, assim como não conheci o Esquivel e muita gente falou, ih, quem que é esse cara? Olha só como vem rendendo bem. Então é o momento de aguardar, de esperar e principalmente, galera, de apoiar. Se for mal, sou o primeiro a falar. Puta, meu, brincadeira. Mas pelo valor, pela experiência e pela necessidade na posição, vale. Vale sim, senhor. Eu, pelo menos,
penso dessa forma, ainda mais depois de ter ouvido aí o Álvaro Cruz, que trouxe informações completas sobre esse novo reforço que deve assinar em breve com o nosso Clube Atlético Paranaense. E aí, galera, vocês gostaram dessa possível, quase certa contratação do Furacão? Manda aí nos comentários que eu vou ler absolutamente tudo que vocês mandam, eu acompanho. E não esqueçam de seguir o Fala Cap Oficial, TikTok, Twitter e no Instagram também. @FalaCapOficial ao longo da semana, no final de semana, com muito conteúdo pré, pós-jogo, coletiva, zona mista, lives e muita participação para vocês. E na semana que vem, oficialmente, novidades aqui no Fala Cap, tá bom, turma? Tamo junto, um abraço para vocês e vamos Furacão, que no fim de semana, se Deus quiser, tem vitória. Espero vocês aqui no Fala Cap. Até a próxima, turma. Valeu!